Vou compartilhar minha tela, né, para justamente a gente fazer a apresentação aqui. Hoje meu trabalho, né, e querer conversar com vocês é trazer um tema especial de 30 anos, muito ligado com a história da DBC. Isso vocês estão vendo a minha tela, né? Só para eu confirmar aqui. Isso? Sim, Pi. Beleza. Sim. Então, nesse sentido, pensando no tema, né, de 30 anos, eu quis trazer como os espaços, né, de saúde são importantes não só na carreira, e quando eu trato de carreira, não é somente no individual, mas também no coletivo, e também pensando no contexto empresarial, é um motor fundamental para o processo de crescimento, tá? Então, esse é o meu principal objetivo. Tá, mas por que então eu fui escolhido, né, para trazer esse tópico? Sou psicólogo de formação, com certificação adicional aí de gestão de pessoas, tenho MBA de diversidade e inclusão pela La Salle, trabalhei, né, não ainda pode ser que eu siga no mestrado ou não, mas eu fui auxiliar de pesquisa ali no grupo de desenvolvimento de carreira da PUC, né, da professora Manuela, e claro, né, também sou psicoterapeuta cognitivo comportamental. E por isso, né, dessa forma, né, fazendo a parte dos 30 anos, a gente está num momento muito especial. Não é toda empresa que chega a 30 anos, eu acho que por mais que pareça, né, uma data muito simbólica no quesito de tempo e espaço em que a gente vive, né, de 95 a 2025, mas 30 anos é muita coisa, tá, gente? Até mesmo para a nossa idade, né? Então, nesse sentido, a gente vê que desde 95 a gente passou por diversas revoluções digitais, diversos momentos em que a tecnologia foi fundamental e chave, não só no crescimento da DBC, não só dos colaboradores que participaram de cada etapa, mas também da sociedade em si. Se a gente pensar na década de 90 para cá, gente, desde do disquete, né, até hoje, a gente pensando em, né, infraestruturas e servidores, né, a gente mal tem hoje pendrive para guardar HDs, né, digamos assim. Eu ainda tenho um HD aqui de 1 tera por precaução, mas, né, a gente coloca tudo na nuvem. Então, se pensar de um contexto de 95 a 2025, a evolução ela é gigantesca nesse critério. E trazer esse contexto de tempo, história, como um marcador importante, né, para a carreira. Não é à toa em que as histórias e as narrativas, a DBC tem sua própria história, né, sua própria narrativa e a forma de contar essa trajetória. E esses são marcadores fundamentais também no individual. Né? Como é que a gente conta a nossa própria história? Como é que a gente conta, né, os nossos desafios, os nossos erros, os nossos acertos, e como é que a gente vai seguindo em frente ao longo do tempo? E um dos marcos também fundamentais desse processo, pensando também em saúde e bem-estar, é o GPTW. A gente é certificado e ranqueado desde 2012, então a gente está pensando em 13 anos em que a consultoria nos contempla com essa premiação, não porque, né, eu sempre comento isso, a gente não cria práticas de gestão de pessoas para ser premiado, é o contrário, as práticas que a gente traz para a DBC são a premiação acaba sendo a consequência, entende? O movimento é o inverso. A gente não está trazendo uma lógica aqui de fazer para acontecer, mas assim de acontecer para ganhar. Né? Então, nesse sentido, a gente está aí desde 2012 com essa premiação e ainda, né, não saiu os rankings, então eu estou esperando ansiosamente, todos nós, né, times de operação, né, gestão, todo mundo da DBC ansiosamente para esses rankings que geralmente acontecem ali a partir de outubro para os novos resultados, né? 1.000 colaboradores em todo o Brasil, né? E mundo, né? A gente tem colaboradores fora também, né? Pensando, né, de 95 para cá, né? Não é fala minha, é fala do Edgar, do Lisandro, do Jaime, né? Enquanto tinha um time de 5 pessoas, 3 pessoas, né? E quanto isso foi evoluindo e uma curva acelerada até 1.000 pessoas. Isso é um marcador de tempo. As coisas também não acontecem de uma hora para outra, né? E esse sentido da carreira e da vida, né, como uma trajetória, né, e um caminho que às vezes
não é linear, a gente pode dar voltas, a gente pode seguir e ter outros meandros, mas para chegar de 3, 5 pessoas a 1.000 é um caminho longo, né, nesses 30 anos. E, claro, louvável, né? E eu acho que o último marcador importante que a gente precisa trazer aqui, né? Somos certificados ISO 27001 e são pouquíssimas empresas, e sendo uma das primeiras empresas brasileiras em transformação digital a ganhar esse certificado, muito conquista, né, do time aí de infra, operação, segurança, né, automação. Então, nesse sentido, as conquistas também são celebradas e sempre com novos marcadores daquilo que vem do futuro. Então, eu trouxe do passado, eu trouxe do que acontece no hoje, e a gente vai também falar das expectativas do futuro. Já meio que trago esse slide para justamente como o tempo e a história são marcadores importantes para a nossa carreira, para a nossa trajetória, independentemente de ser empresa, né, CNPJ ou CPF. Então, o tempo, ele nos matura, né? Ele traz justamente o efeito acumulativo, né? É o grão de areia que vai se acumulando na ampulheta e quando a gente vê, virou e já terminou, né? E tem aquele volume grande, né? De grãos de areia. É justamente o efeito sistemático daquilo que a gente se propõe, dos nossos objetivos, daquilo que a gente alcança, né? É os nossos vínculos, né? Claro, os vínculos eles não, às vezes não são permanentes, são fluidos, mas quem aqui tem um amigo ainda de infância, né? Quem aqui ainda tem a família por perto, obviamente, né? Quem traz o seu professor da faculdade ou do seu curso técnico que mentorou naquele tempo, da mesma forma acontece com a DBC. Então a gente se lembra dos nossos principais parceiros, a gente lembra dos nossos primeiros clientes, a gente se lembra, né, de quem também ajudou a construir e fazer esses vínculos acontecerem nesses 30 anos. Os ganhos, é claro, né? O tempo, ele permite que a gente vai se somando, né? Um dia após o dia, a gente vai construindo justamente a perspectiva de ganhar. Ninguém aqui começou do zero, né? A gente nasceu, aproveitando, né, o momento que aqui a gente está aqui no momento, né, da Tutu, né, que a gente está em questão, né, de nascimento da Mel, a gente nasce num processo e de que é uma constante evolução. A gente não nasce sabendo as coisas. Todo dia é um ganho diferente, todo dia é um processo diferente, independentemente de um erro ou de um acerto. A gente ganha de alguma forma, sendo experiência, sendo algo, né, relacionado à remuneração, ou a dinheiro, ou a projeto, ou a ideia, seja em relação, né, a algo de crescimento pessoal, valor, processo. Então, nisso tudo, o tempo vai marcando, né? A consolidação, aquelas questões, né, gente, nenhum cimento enrijece no mesmo dia, né? A gente vai eu gosto muito de metáforas e paralelos, tá, gente? Então, se eu furo demais, me avisem. O cimento, ele não enrijece no mesmo dia, né? Então, o tempo, ele é o marcador daquele projeto que a gente iniciou, deu o pontapé, mas que foi consolidado, né? Daqui a 5 anos, quando a gente iniciou o GPTW, por exemplo, em 2012, quem iria imaginar que a gente seguiria por 13 anos seguidos sendo GPTW, né? Com a consultoria. O que a Tutu me traz também, a gente entrou no GPTW, contratou a consultoria sem expectativa nenhuma. De ter um prêmio em si, claro, a gente tinha práticas já consolidadas, mas foi uma surpresa enorme quando a gente percebeu que a gente sim tinha práticas de bem-estar, né, de consolidação, de organização muito boas, né, para aquele tempo, e que a gente pudesse fazer parâmetros com outras empresas também. Então, essa consolidação é justamente a junção de um tijolo por tijolo e ver a casa de um projeto, né, de uma estrutura acontecer, né? E a transição. Então, muitas coisas vão acontecendo. A gente faz reformas, a gente construiu a casa, certo? A gente vai fazendo outras reformas, né? A gente vai ou fazendo um cômodo maior, ou a gente expande, né, esse processo, ou a gente faz um jardim, e a gente justamente pensa nessas transições ao longo do tempo. Isso, eu estou trazendo aqui no quesito 30 anos para TBC, mas sempre pensem, pessoal, do que eu estou trazendo aqui, a gente pode transportar para o individual, tá?
Então, a gente está falando de transições, de mudanças, que a vida faz isso com a gente também, nos provoca, nos sacode, né? Nos traz um desafio e a gente tem que se movimentar, né? Mas o tempo consolida essa transição. Então, aqui eu trouxe aqui o exemplo para todo o Brasil, né? Em pensar em uma empresa, né, que tinha, de certa forma, ali seus clientes no Rio Grande do Sul, muito aqui, colaboradores aqui da região sul. Hoje a gente vê a expansão quase todo o Brasil aí, faltando alguns estados, talvez Amapá, Roraima e Tocantins, mas ao longo do tempo aí, espero que a gente também tenha colaboradores desses estados, tá? E a história. A história, pensem que é a narrativa, é o que influencia o que esperamos e o que atuamos, então também sobre a maturidade. É as nossas experiências. Como é que a gente conta sobre aquela experiência? Como é que a gente narra aquela história? Como é que a gente narra aquele desafio? Como é que a gente coloca, né, no papel e escreve? Porque uma coisa é o tempo. O tempo ele está lá e ele vai ser um marcador sempre, né? Se é semana, mês, ano, ele vai estar ali. Outra coisa é como que a gente lida com aquele tempo, com aquela experiência, com aquela forma, com aquela informação, né? É os resultados. Então a gente consegue entender e comparar. É um marcador de dado também a história. Né? Então, a gente está falando de uma empresa de 95 a 2025. É um dado que tem 30 anos. Nesses 30 anos, a tecnologia mudou muito e a gente precisou fazer uma historização, digamos assim, uma análise em todo momento, a cada 10 anos que a DBC fez, a cada 5 que a gente faz. Então, é justamente olhar para esses resultados, olhar para aquelas conquistas. São as mudanças, são os aprendizados, né, gente? Então, assim, nada nem tudo dá certo às vezes. Né? A gente entra num conteúdo novo, numa área nova, ou alguma expertise na nossa carreira, e a gente vai errar muito, a gente vai quebrar a cabeça, a gente vai estar estudando aquilo e às vezes não entendendo. Mas o que a gente tira daquele aprendizado? O que poderia ser melhorado, aperfeiçoado? O Vencer tem 16 edições, gente. Não é igual à primeira edição do Vencer. O que a gente aprendeu com o Vencer e com os estagiários e com, né, os profissionais que estão conosco até hoje e dos feedbacks que eles trazem até o momento atual. Então, nesse sentido, a história ela vai narrando a forma como a gente vai construindo a nossa própria carreira também. E aqui um exemplo que eu trago, há 2 anos atrás, a gente tinha o LinkedIn Learning, né, que era uma plataforma de universidade corporativa. E a gente escutou dos nossos colaboradores e entendeu que não, talvez a forma de trabalhar o desenvolvimento das pessoas, o engajamento, não seja através do learning, né? Pelo que os colaboradores estão trazendo. Talvez seja através do challenge. E hoje a gente entende que os resultados do challenge são muito melhores, né, do que o do LinkedIn Learning, por exemplo. Então, eu acho que isso são aprendizados, né, que vão marcando ao longo do tempo. Então, trazendo uma perspectiva de carreira, pessoal, a gente sempre pode pensar que a narrativa do passado, presente e futuro é uma narrativa única para nós. E assim, eu sei que aqui está tudo segmentado. Parece muito fácil olhar, eu vou olhar para o passado, eu vou olhar para o presente, eu vou olhar para o futuro. Mas não, né? Como psicólogo, eu tenho que dizer para vocês que não é tão fácil assim, né? Segmentar tudo. Somos humanos, não somos computadores, né? Não temos pastas e subpastas. São neurônios interligados em diversas conexões neurais, né? Então, assim, quando a gente está falando do presente, a gente impacta na nossa história do passado, da nossa forma de olhar para o mundo, ao mesmo tempo que a gente também vai modificando o nosso futuro. E vice-versa, né? Então, é um cuidado constante. Eu vou trazer cada item, mas eu quero trazer isso, pensando em processos e que eu vejo, né, a ansiedade, né, principalmente com o pessoal que está iniciando, né, a ansiedade, as etapas. É importante cuidar com o imediatismo. O imediatismo, ele sim dá resultado para algumas coisas, para uma rede social, por exemplo, para outras questões. Mas para a nossa vida, para a nossa carreira, o tempo e a história, ela exige cuidado, ela exige um processo contínuo, né? Não é algo que eu vou estalar os dedos e tudo vai mudar. Então, a gente está falando justamente de um processo que ele vai sendo... esqueci a palavra agora, mas ele é vivo, ele vai sendo
orquestrado ali e regido de acordo com o que acontece com a vida, com o ambiente, com as nossas necessidades, sonhos, objetivos, né? E assim vai, né? Então, o passado, ele vai trazendo esse marcador da narrativa, os erros e acertos, o nosso valor e a nossa identidade, gente. Quando a gente está trazendo, às vezes, a nossa insegurança, e em alguns momentos a gente se sente assim, né? Olha, não estou conseguindo passar por uma etapa, fazer alguma entrega importante. Tá, mas eu consegui estudar esse conteúdo até hoje. Eu consegui passar por. Vou me colocar aqui para não dizer nomes, né? Mas aqui eu consegui passar por uma faculdade de 5 anos, gente. Fazendo prova, fazendo estágio, não é à toa que eu tenho valor hoje. Não é à toa em que esse valor que está ligado da psicologia, que está ligado, né, à gestão, à vida e à forma de trabalhar na saúde está ligado a mim. Então eu entendo quem eu sou, a minha identidade. Essas duas coisas estão correlacionadas, né? A minha identidade, a forma como eu trago. Da mesma forma que carreira não é só trabalho, gente, é a vida também. Então a gente está falando de como a gente vive na infância, de quando a gente estava na escola e olhava, né, para o futuro e dizia: Meu Deus do céu, eu vou sair do ensino médio, eu vou fazer o Enem, eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer, né? Mas na escola eu sabia que eu gostava de geografia, humanas, né? Não que eu ia mal em tudo, mas convenhamos, né, gente? Vou ser sincero aqui, não ia tão bem assim em matemática, por mais que eu gostasse assim de física, química, quebrava um pouquinho a cabeça às vezes, mas eu tinha uma identidade desde da minha adolescência que foi se construindo de uma pessoa que se comunica bem, de uma pessoa que está ali junto com os amigos, com a ideia, isso vai se transformando com o contato da psicologia, com a ideia de a curiosidade de entender as pessoas. Bom, cheguei no meu presente, cheguei no presente, digo, da minha adolescência, né, de fazer a faculdade de psicologia, né? O presente, ele é a ação. O presente, ele tem o poder, gente, de modificar tudo, tá? Por mais que pareça meio assombroso essa frase, né? Mas eu acho que eu quero trazer aqui que o presente, gente, ele nos baliza tanto para o passado e para o futuro. Quando a gente tem medo das nossas escolhas do futuro, que é a ansiedade, a gente às vezes tem que trazer para o presente. Da mesma forma que os nossos erros do passado que nos marcam, trazem para o presente a figura da possibilidade. Então, o presente ele é aquilo que acontece tudo. É a nossa ação, é a nossa vontade, é a nossa percepção, é o nosso anseio, é a nossa vontade, é a nossa motivação, o nosso propósito, e ao mesmo tempo é as oportunidades que vão aparecendo, né? Eu poderia dizer, nossa, eu nunca vou querer entrar em contato com dados. Hoje, né, de vez em quando eu dou uma espiadinha ali nas aulas. A Cris e o Rafa não sabem, mas agora estão sabendo. Eu dou uma espiadinha ali para dar uma olhada, né? Então, é uma oportunidade que se tem. Se eu tenho uma oportunidade de aprender com os meus colegas, que também dão, né, as aulas e a parte da oficina para o pessoal do Vencer, por que eu não posso também usufruir dessa oportunidade, entende? Da mesma forma em que a gente também se coloca, né, em frente a essas oportunidades. Então, o presente ele vai reger também a vida, né? Então, o que a gente tira disso da nossa ação? Às vezes é dolorido, né, pessoal? A gente está falando de coisas também que às vezes a vida nos trazem e não nos provocam a gente a fazer ações que a gente há algum tempo deixava um pouquinho de canto, um pouquinho de lado, né? Mas às vezes é necessário, e a gente está falando igual de saúde. E o futuro, né, expectativas, objetivos, tendências, aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu quero almejar, aquilo que eu quero sonhar. Não esquecendo também que a gente está falando dos 30 anos, a DBC teve suas trajetórias de futuros e sonhos, né? A gente teve os nossos marcadores de 5 anos atrás, alcançando 10, alcançando 15, alcançando 20, alcançando 30. Da mesma forma acontece com a nossa vida, né? A gente tem os nossos objetivos quando criança, que por mais que quando a gente é adulto, a gente até pode parecer bobagem, mas para a criança é um universo infinito de possibilidades. E é mágico, né? A gente diz, a gente vai perdendo a criatividade, é porque para a criança o universo e o mundo é algo para ser explorado, né? Então a gente está falando
né, das expectativas como criança, assim, eu quero ver meu amiguinho no final de semana que vem. Ok, tudo bem, mas é muita coisa para uma criança ter essa expectativa já de ver o amiguinho, né, na semana que vem e ser feliz e querer brincar, porque para ele é a conexão, é aquilo que ele vai ganhar, né, como sujeito, como subjetividade. E a gente está falando também, né, quando a gente está falando de trabalho, da nosso microgerenciamento de como a gente precisa, às vezes, se movimentar mesmo. Estamos numa área de tecnologia, pessoal. A gente está falando hoje de todas as áreas terem que aprender um pouco de IA. IA era uma coisa que a gente ouvia, falava, não é nenhuma novidade, né? Tá há bastante tempo sobre inteligência artificial, mas talvez era uma coisa muito segmentada, pensando na aplicabilidade. Hoje a aplicabilidade existe. E como é que a gente trabalha com IA e todas as áreas trabalham com IA, né? Então a gente está falando aí de metas, objetivos, estudos, carreira, sonhos individuais também, por que não? Porque a gente tem objetivos de trabalho para que a gente possa conquistar esses sonhos também. Então, eu quero trazer aqui para todos, né? É uma constante, pessoal. A gente pode dar e acelerar e pisar no acelerador, né? De vez em quando, para coisas que a gente pode fazer isso. Outras, né? O tempo ele vai fazer o trabalho dele. Não se preocupem em também acelerar tudo, né? Olhem ao redor, vejam a vida, né? Aproveitem aquele momento, aquele presente, para que isso engrandeça e, e construa justamente uma narrativa mais sólida, com mais detalhes, com mais vontade e com um sonhar mais tangível, né? E aí, pessoal, eu fui linkando tudo, mas a ideia aqui era trazer que o que permite esse crescimento, e tanto individual, tanto para a empresa, é a saúde e o bem-estar laboral. A gente tem uma empresa consolidada hoje, porque a gente sempre comentou desde o início dos nossos valores de ser próximos, flexíveis, inquietos, né, e resolutivos nesses princípios, porque tudo isso está falando do espaço para equilíbrio, da segurança do bem-estar, de como todos podem se desenvolver com mais clareza, com criatividade, com engajamento, com trocar figurinhas, né, um ambiente agradável, para que todo mundo construa suas trajetórias saudavelmente, coerentes com seus propósitos, né? E foi assim, né? Claro, não foi só por isso que a DBC cresceu, né, gente? Não vamos resumir a isso. Mas desses critérios, com certeza, né, é a forma como a DBC sempre foi madura, né, em olhar para esse processo de saúde e bem-estar laboral. Tá? E como que a gente constrói esses espaços? Bom, a gente vai falar de 3 pontos, tá? A cultura de feedback, o trabalhar e os processos de aprendizagem. O acompanhamento, ele marca, eu sei que eu vou parecer repetitivo, o tempo. Acompanhar é justamente o ato de transitar por todo esse tempo, né? Então, quando a gente tem uma one-on-one, quando a gente tem um acompanhamento não só de um projeto, né, aqueles processos finais, né, que a gente tem que às vezes fazer retros, né, retros, né, do processo. A gente está falando de reconhecer a trajetória, de olhar para aquilo e ser o momento, né, de dizer, ok, a gente fez tudo isso, né, de olhar, não, a gente está não, então, estamos trabalhando, estamos conseguindo alcançar passos, objetivos, tarefas, e isso vai engrandecendo não só o meu trabalho individualmente, mas na equipe e como um todo, né? Então, a gente está falando de acompanhar, de reconhecer as trajetórias, de reconhecer que aquilo é um processo contínuo, né? Não linear às vezes, e que a gente vai trazendo esse significado. A escutativa, né? A escutativa é um processo de empatia, mas aqui eu quero trazer de ouvir, trazer os entendimentos e sentidos para a conversa. Entender e dar espaço para as pessoas se sentirem confortáveis, né, naquelas equipes e naqueles espaços, naqueles projetos. Porque a gente tem uma vida, certo? E às vezes a gente está bem, a gente não está bem, e a gente precisa, às vezes, falar, conversar com alguém, trazer algum ponto, sem aquele julgamento e aquele olhar, às vezes, que a gente tem. Porque nenhuma vida ela é igual. Cada um tem o seu processo. Claro, existem dicas,
formas, né, de ajudar, mas ouvir é um processo cuidadoso, abre portas, abre espaço para conexão, abre espaço para entendimento, para conversa, para o diálogo. O contrário seria a ruptura, seria, né, o não diálogo, seria o não entendimento, né, não tendo uma escutativa. As avaliações internas e externas. É importante para a carreira, pessoal, e para a saúde, a gente compreender o que está fora do olhar individual, certo? Todos nós temos uma lente, eu sempre falo isso, né? Quando a gente está falando de terapia cognitivo-comportamental, nossa lente, às vezes, é a regada de crenças centrais, tá? Crenças individuais. E essas crenças, né, são diferentes para cada pessoa. Olhar para essas avaliações internas e externas é tentar tirar um pouco essa lente que a gente tem das nossas crenças e estar aberto a receber e entender o mundo fora. Uma coisa é o mundo dentro, o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente está. Outra coisa é o mundo fora, né? É um processo de não egoísmo, gente. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente em situações que a gente está mais nervoso, ansioso, a gente está pensando, o que eu faço, como é que a gente está, mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer. O que não está ao meu alcance? O que a gente pode transformar desse processo, né? Dessa dificuldade, desse olhar? O que eu posso melhorar, não melhorar, no sentido de não melhorar, não, essa frase ficou ruim, né? No sentido de melhorar, mas no sentido de me aprimorar e reforçar as minhas características principais. Então, não só carreira não é só olhar para si, tá, pessoal? É também olhar o que está fora, as tendências do mercado, enfim. E a margem de erro é a oportunidade através do erro. O que eu quero dizer com essa frase? A gente não está falando que é para errar sempre, tá? Eu acho que isso é importante trazer, até porque errar no mesmo processo sempre quer dizer que tem alguma coisa que não está bem, né? Repetição, às vezes a gente está falando de questões que podem ter sentidos diferentes e dificuldades diferentes. Mas quando a gente está falando de margem de erro, é entender que, olha, por exemplo, né? A Carol, vou trazer aqui, Carol, desculpa te trazer para a chamada, toda vez ela sempre tem algum ponto da apresentação que eu tenho uma mania, inclusive, eu acho que aqui também, de colocar letras maiúsculas, às vezes, em tudo que não precisa, né? Daí a Carol, com toda a educação, vai lá e diz, Pietro, tu fez isso de novo, mas a gente tem um relacionamento, né, de trabalho que tá tudo bem falar de uma maneira mais informal assim. Mas é através do erro que eu compreendo de dizendo, não, a Carol está me trazendo que isso talvez visualmente não é bom. A Carol está trazendo que, olha, um português entendido, isso não tá legal. É a oportunidade através do erro, né? É olhar, tipo, olha, tá, ok, eu repito algumas vezes, mas eu vou tentar não repetir, né? É tentar melhorar sempre. Pode ser que eu deixe passar algumas vezes, mas daí eu tenho a compreensão de que eu estou fazendo errado e também eu preciso melhorar, né, nesse aspecto. Outras questões também que pode acontecer, né, o bug, o erro no código, né, a oportunidade através do erro está justamente de entender o que está não só na estrutura do projeto ali, né, nas sprints, mas de como a gente está se comunicando, de como a gente está conversando, se a gente está, às vezes, muito no automático, a gente precisa, às vezes, voltar, fazer alguma reunião de realinhamento. Então, o que permite essa saúde é ter essa margem. Tá tudo bem ter algum momento ali em que a gente vai errar, né? Mas a gente vai tentar aprimorar, consertar para o momento futuro, tá? O trabalhar, pessoal. Reconhecer e celebrar é um ato simbólico e significativo para a nossa vida. Nós temos um processo, um fenômeno social de, às vezes, a gente valorizar muito mais o erro do que o acerto, né? Então, nesse sentido, quando a gente entrega um projeto e, assim, eu sei que posso ter suado nesse projeto durante esses 3 meses, mas, assim, o cliente ficou super satisfeito. Ficou super, não, vamos comemorar. Hoje é pizza em casa. Vamos lá comemorar com os amigos, né, com a família. É um ato simbólico e significativo porque tem a ver com o ato de se valorizar, com o ato de
de valorizar a trajetória pessoal de carreira, um ato de amor próprio também, né? De reconhecer que a gente também tem valor, né? Mudanças e adaptações. Abertura para transformações permite o novo, gente. Processos, né, ao longo desse tempo da DBC mudou, obviamente, né? A gente não seguiu com a mesma estrutura, às vezes, né, de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Da mesma forma em que a gente também, às vezes, tem que estar aberto a mudanças e adaptações, né? Bom, eu estou usando hoje no front-end ali Angular, mas a gente vai usar React agora. Meu Deus, é o fim do mundo. Já era, né? Não vou conseguir. Não, pessoal. A gente tem a lógica básica de programação, a gente tem, né, o estudo, tem a capacidade, são desenvolvedores, talvez dê um trabalhinho, mas dá para estudar, não é o fim do mundo. É entender o novo, é entender o que pode estar por vir, é entender que o novo também nos gera aquela ansiedade boa, aquele friozinho na barriga, né? De dizer, né? Agora, parando para pensar, a Tutu tá de licença, né? Em relação, eu vou ter que apresentar para os gestores o resultado do GPTW. Eu nunca fiz isso, gente, né? Tá dando um frio na barriga, mas eu também eu tô feliz, eu tô aberto para o que pode vir, né? Não tô dizendo que eu não sou incapaz de fazer isso, mas eu tô entendendo que, olha, esse talvez seja um processo que eu precise realmente dar mais maturidade para mim, de dizer, olha, realmente está na hora, né? Vamos ajudar nesse processo, vamos trazer essa transformação, vamos permitir o novo, é um frio na barriga, mas vai dar certo, né? Vamos lá, vamos botar a cara pro jogo, né? Vamos lá. Então, nesse sentido, mudanças e adaptações são fundamentais também para os espaços de saúde. Permitir essa flexibilidade, permitir essas mudanças, não gera estagnação. Estagnação individualmente, estagnação na equipe, estagnação para uma empresa, né? Então, por isso que a gente faz esses processos. Isso é um modelo de saúde mesmo. E a qualidade do trabalho e de vida, né? É o trabalho compondo a vida e não a parte. Hoje a gente está, a maioria em modelo remoto, a gente tem aí algumas flexibilizações. Então, a gente entende e compreende que o trabalhar ele pode ser mais uma parte significativa da nossa vida e que permite os outros, né? Os outros sonhos que eu estava comentando, de construir sua casa, né? De comprar um apartamento, às vezes ali gastar uma skin no joguinho do LoL, que eu conheço o pessoal, o público aqui do Vencer, né? Conheço o pessoal, as figurinhas, mas são desejos pessoais. A qualidade do trabalho e da vida permite isso, permite saúde, permite eu poder me cuidar, permite eu poder eu contratar aí numa academia, eu contratar aí num pilates, numa natação, num esporte que eu queira, né? Então, o trabalho ele compõe a vida e não a parte. A gente entende que algumas coisas, sim, precisam ficar no critério mais familiar, pessoal, sim, ok, mas não estou dizendo para misturar tudo. O que eu estou querendo trazer é que uma coisa leva a outra, tá, pessoal? Carreira e vida e trabalho não são desconectadas, né? Elas são, digamos assim, um processo, esqueci agora, paralelo, né? Em conjunto. E os processos de aprendizagem, né? O treinamento formal, a busca pelo aprender, compreender, estar atento, né, ao que está acontecendo nas novidades do mercado, nos treinamentos, cursos, o que vocês procurem, né, transformar e se transformar. E quando eu falo treinamento formal, pessoal, e aí eu acho que está ligado mais com o terceiro ponto, talvez, gente, experimentem fazer um hobby diferente, né? Ah, Pietro, mas eu não faço a mínima ideia como cantar, mas eu sempre tive vontade de cantar. Ok, né? Pode ser que eu não seja, né, uma Adele da vida, né? Vou cantar afinadamente, né? Não vai ser, com certeza, talvez, né? Ok, tudo bem. Mas quando vê, tu se surpreenda e tenha um processo que é o cantar. O cantar é um processo individual. Às vezes tu se sente bem em cantar. Quanta gente não faz isso, às vezes, no banho? Né? E a gente se sente bem em fazer isso, porque tem um motivo. A jardinagem, né? As novas habilidades permitem, pessoal, processos de saúde flexíveis no nosso cérebro.
Existem diversas pesquisas, e se quiser eu mando para vocês os artigos científicos, o quanto a gente estar sempre aprendendo, não importa a idade, pessoal, permite uma maior maleabilidade e flexibilizações do nosso córtex, pessoal, não só do córtex frontal, mas de todo do nosso cérebro. Né? A gente está falando de alimentar, digamos assim, os nossos neurônios com coisas como se fosse uma academia, a gente está malhando lá, né? Ah, mas Pedro, não quer dizer que eu preciso ler. Não, pode ser, que eu comentei, jardinagem, natação, corrida, uh, participar de algumas atividades com os filhos, a gente está falando de processos neuronais que liberam hormônios, liberam satisfação, liberam. Eu falei dos hormônios, neurotransmissores, que permitem que a gente se sinta bem conosco, com um maior bem-estar. As mentorias informais, compartilhar, aconselhar, a circularidade. A gente sempre comenta com o pessoal do Vencer, né? De às vezes não ter vergonha de não saber as coisas. Né? Ninguém sabe de tudo, pessoal. Eu acho que esse é um processo importante. Perguntar não ofende, né? Fazendo uma pergunta, claro, com educação, né? Não estar atrapalhando a pessoa. Não ofende ninguém. Se eu não perguntasse muitas coisas de outras áreas, às vezes eu ia atropelar o processo delas, né? Atropelar um processo de um colega meu, né? Perguntar uma simples pergunta, às vezes, oi, Nath, né? A Nath está de férias, mas, oi, Nath, eu fiz dessa forma, tá certo? Tu faria igual? O que tu acha disso? É se aconselhar, é permitir a circularidade do conhecimento. Não precisa aguardar uma one-on-one, um feedback formal para isso. Pode ser no dia a dia mesmo. É como a gente nutre os nossos vínculos e relacionamentos e o nosso networking, pessoal. Então, eu acho que desse processo, isso faz sentido com a saúde também, tá? Porque, da mesma forma que a gente faz mais circularidade, a gente vai também perdendo alguns medos e ansiedades em relação a isso. E como eu comentei, as novas habilidades, o exercício contínuo, aprimorado do desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Isso eu já comentei ali. Pensem sempre que a vida a gente está, até o último momento, pode parecer trágico, mas até o último momento, aprendendo, gente. Então, nesse sentido, não sintam medo também de conhecer uma tecnologia nova, de conhecer um conteúdo novo. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou da TCC, mas não tenho problema com a psicanálise, gosto bastante também. O Freud, ele abriu as portas da psicanálise. Quantos autores não vieram depois para dizer que o Freud tem uma outra teoria, né? Alguma correção? Quantas vezes na própria ciência, gente, né? Tanto cognitiva, sistêmica, a gente precisou rever nossos processos, porque o mundo ele é dinâmico, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, entendam e compreendam que as coisas não são verdades absolutas. A gente precisa estar sempre num exercício contínuo de aprimoramento. Também as coisas, quando vêm dificuldades, desafios novos, que parecem impossíveis, não quer dizer que eles também são insuperáveis, né? Então, nesse sentido, esse é um aspecto de saúde importante, tá? E tudo isso que eu estou comentando, tá, pessoal, é como a gente traz as nossas práticas de gestão de pessoas aqui dentro da DBC. Então, tudo aquilo falando da cultura de feedback, do trabalhar, dos processos de aprendizagem, a gente está justamente comentando justamente desse critério que é permitir esse crescimento, permitir que todo mundo cresça junto, né? Tenha o desenvolvimento contínuo. Quando falo desenvolvimento, é pessoal, é profissional, né? É espiritual para algumas pessoas também. Então, nesse sentido, eu quero trazer justamente essa abertura. E sempre que precisarem, né, eu em nome do time de gestão de pessoas aqui, sempre coloco à disposição para qualquer treinamento que vocês precisem, que vocês queiram ouvir. Eu me coloco também não só à disposição dos acompanhamentos psicológicos, mas querer, né, conversar, né, pode me chamar no Teams, não tem problema, não se acanhem, tirem dúvidas. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar também. Então, esse é um processo que
com certeza aqui na DBC, e nesses 5, e daí falando de marcadores de história, nesses 5 anos que eu tô, sempre fiquei muito à vontade, né, de estar junto com todo mundo, né? Então acho que nesse sentido sigam aproveitando esses espaços de saúde que justamente a DBC também proporciona, tá? Da minha fala é isso. Eu vi que tem algumas coisas no chat, mas deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. A gente vai falar do sorteio agora, do sentido da vida, do contar do Caligares. Não esperem que ele dê uma resposta, tá, pessoal, nesse livro. Eu li ele, mas eu acho que a gente vai dar alguns insights importantes para a carreira e para a vida de vocês ao longo do tempo, tá? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Tenha à vontade, pessoal. Fez sentido? A pergunta que eu sempre falo, né? Falando em sentido da vida, fez sentido essa palestra para vocês? Sim? A Sara levantou a mão, acho que ela quer comentar alguma coisa. Sara, fica à vontade, pode abrir o microfone. Vai lá, Sara. Ai, obrigada. Boa noite, Pietra. Boa noite, todo mundo. Pietro, não é bem uma pergunta, mas é só para te dizer o quão importante é esse tema, sabe? Eu acredito que compartilho o mesmo sentimento aqui com o pessoal aqui, principalmente do Vencer agora, que é puxado, né? Em alguns momentos a gente pensa que não vai dar, a gente olha assim para a cara do outro, caramba, não vai fluir isso aqui. Mas, assim, a gente vê a importância, principalmente, dos nossos colegas, claro, os instrutores estão à altura ali, né? Mas como os nossos colegas de trabalho nos ajudam bastante também, e como que essa relação de comunicação, essa relação de realmente ter um espaço mais saudável, melhora, assim, quase que 100% a nossa produtividade, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, como que muitas vezes, né, incentiva a gente a continuar ali. Então, assim, falar sobre a saúde física, emocional e bem-estar dentro do ambiente corporativo, ele não é só necessário, mas também estratégico, né? Porque, como tu falou, não tem como tu desacoplar a tua vida pessoal totalmente da tua vida profissional. E quando a gente valoriza, né, eu falo assim, a empresa por si só também valoriza o ser humano por trás do crachá, né, com certeza tem bons resultados, né, ele vem como uma consequência totalmente natural. Então, queria realmente agradecer e parabenizar, né, por trazer essa iniciativa de trazer esse tópico e que esse tipo de conversa, ele continue ganhando força, né. Então, eu espero muito que a gente tenha mais meetups como esse, né? Porque eu acredito muito, porque não existe inovação onde não existe cuidado, né? Então, eu queria deixar esse adendo para você aí. Perfeito, sabe? Acho que tudo que tu comentou é exatamente sobre isso, né? É essa permissão que leva à inovação, leva ao crescimento, leva a tudo que a gente se propõe também a alcançar, né? O William também está com a mão levantada. William, fica à vontade para abrir o microfone e trazer a tua contribuição. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu faço parte da 16ª edição do Vencer. Sou muito grato pela oportunidade e realmente é muito interessante essa abordagem que a empresa tem em si, essa preocupação. E uma parte de agora que me tocou bastante foi essa questão do imediatismo, que assim como os meus companheiros, a gente sonha em realmente fazer parte do mercado de trabalho, mas eu comecei a pensar que essa oportunidade realmente é o ouro que a gente está tendo. Então, nesse momento, com certeza, devemos aproveitar o máximo possível de todas as aulas, aprender tudo aquilo que conseguirmos e, com certeza, os frutos dos nossos esforços vão vir. E eu só queria agradecer mais uma vez e parabéns pelos 30 anos de DBC. Perfeito, William. E é isso, né? Acho que eu tenho algumas carinhas que eu conheço também que participaram dos outros venceres aqui. E é isso, né, William? E quando eu falo comento da importância do presente, né? São geralmente 3, né, meses a 6 meses de vencer.
com frio na barriga, né? A gente vai ali nos desafios cada dia, né? Um por um, a gente vai trabalhando ali as tasks, mas com certeza, né? No final, vocês conseguem, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? O Elcio está aqui, eu estou vendo também o Rafael, enfim, o Renan, podem conversar e me complementar aqui, né? Mas o marcador do imediatismo é, se a gente quiser desvendar todo o front-end naquele dia, não vai adiantar nada, a gente não vai absorver nada. Mas conforme a gente vai, errando, corrigindo, estruturando, ouvindo os instrutores, né, ouvindo os colegas, entendendo ali o projeto, eu vou reaprendendo e me realinhando ali para justamente absorver aquele conteúdo e aquele aprendizado, né? E porque que eu comentei, a gente não sabe de tudo, né? Quando vocês começam a falar, às vezes quando eu entro nas aulas eu não estou entendendo nada, gente. Assim, mas sabe o que é mais interessante? Eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando tecnicamente, mas ao mesmo tempo eu estou entendendo que vocês estão se comunicando sempre. Vocês estão se entendendo. Isso que é o mais mágico dos processos de comunicação em espaços de saúde. Eu posso entrar num time em qualquer momento e entender e compreender como vocês conversam e o espaço acontecer, aquele espaço de saúde acontecer. Porque não posso entender nada daquele conteúdo, mas eu estou entendendo que está todo mundo junto no mesmo barco, digamos assim, né, conversando.